Ai. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Infelizmente, a nossa convidada ela não pôde comparecer hoje devido a alguns problemas que ela teve, que na verdade é uma falta de responsabilidade literal. Então, no final das contas, terei que falar para vocês sobre sexologia, sobre todos esses assuntos aí. Você que tá com problema de relacionamento. Eu, inclusive, tenho a minha carteirinha aqui, ó, que já tá aqui para que vocês possam ver. E também, inclusive, eu tive que fazer um livro com total urgência para poder dar seguimento nesse episódio de hoje. Mas brincadeiras à parte, seja bem-vinda, Aline de Oliveira. Obrigada. Ela se assustou. Como assim, não vi? Nos bastidores aqui, a gente falou assim, vamos fazer uma diferente com ela aqui. Aline, seja bem-vinda. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Obrigada. Nós nos conhecemos através de maneira digital, né, virtual totalmente. Depois nós nos conhecemos de maneira física lá no Brasil, São José dos Pinhais. E hoje para mim está sendo uma satisfação enorme ter você aqui conosco, ter o teu projeto aqui, porque talvez as pessoas não saibam por que você está aqui agora em Madrid, mas elas vão conhecendo um pouco do teu storytelling, dessa responsabilidade, dessa mensagem que você carrega no teu coração, né? Ela estava aqui toda nervosa, mas saiba que realmente é algo maravilhoso. E a gente vai falar sobre por que a vida sexual não é como a gente imagina. Mas antes, eu vou pedir tua permissão para poder fazer um agradecimento enorme aqui às pessoas que fazem com que esse projeto ele possa tá dando seguimento. Então eu gostaria de agradecer a Espanha Mas. Para quem não conhece a Espanha Mas, é um buffet de advogados e especialistas em estrangeiria. Então você que está no Brasil, você que está aqui, seja essa parte de visto, seja essa parte de permissão de residência, até incluso a nacionalidade espanhola, agora também tem câncer de carnê de conduzir. Então se você tem o teu carnê de conduzir do Brasil e você quer fazer o câncer, que seria a troca para cá, também há essa possibilidade. E também eles estão com autônomos, incluso o pai tá lá fechado com eles, beleza? Então você que é autônomo, tá pensando em construir algo sólido também, é só contar com os serviços também da Espanha Mais, ok? E também quero fazer um agradecimento à Mansell Beauty, que a parte de ser um centro de beleza estética, ela também agora forma outros profissionais através das suas formações, dos seus cursos. Então se você está interessado, quer ingressar nesse mercado de trabalho também, que tem bastante potencial, ou simplesmente você quer levar tua mulher, ou você mulher que está acompanhando, que seguramente vai ser a maioria, porque esse assunto é bem buscado pelas mulheres também, eu tenho certeza de que vai ser maravilhoso atender vocês lá, porque ela também melhora a autoestima das mulheres. Hoje vamos falar sobre essa questão de autoestima também, o poder que tem de transformar, mas algo não tão profundo que se vocês quiserem saber, vai haver uma imersão também, que vai ser outra oportunidade que vocês vão saber em breve quando será. Sem mais lenga-lenga, vamos pro nosso bate-papo de hoje com a Aline de Oliveira. Aline, seja muito bem-vinda. Gostaria que você comentasse um pouco sobre o teu storytelling, assim de maneira breve, para que as pessoas possam saber, na parte dessa terapeuta sexóloga, quem é a Aline por detrás, o que você se dedicava antes também, para que as pessoas possam saber. Sei que é um livro, outro livro também, mas eu gostaria que você falasse aí. Resumidamente, meu nome é Aline de Oliveira, já fiz muita coisa nessa vida, já trabalhei de várias coisas, mas o que mais pega, assim, é que eu fui 16 anos aí, do mundo cristão mesmo, dentro da igreja, como pastora, e aí trabalhei várias vezes com jovens e adolescentes, e de repente nasceu essa vontade de trabalhar com a parte da sexualidade, de buscar mais sobre isso, de falar sobre isso, que eu acho um assunto muito pertinente. E a primeira pessoa que fez a terapia foi eu, então eu busquei a me ajudar mais nessa questão, a ver por que a gente tem tantas dificuldades, tantos tabus, tantas crenças. E aí eu comecei a estudar sobre a questão a sexualidade, né, religiosidade, que veio até o primeiro livro, que é Sexualidade versus Religiosidade, e além disso também, além de ser uma empreendedora nata, desde pequena, sou mãe, né, e assim, tive várias coisas que pudessem agregar hoje no que eu faço, e hoje eu olho para minha história e falo assim, realmente faz sentido o que eu estou fazendo hoje, né, porque senão, se eu não estivesse fazendo o que eu estou fazendo hoje, provavelmente eu estaria meio perdida, porque eu sempre gostei da área da sexualidade, de alguma forma ou outra, eu sempre estava envolvida. Quando eu tinha 18 anos, eu comecei a trabalhar com produtos eróticos, mas não entendia nada, então só vendia, passava para frente, estava tranquilo. E depois, dentro da igreja, eu comecei a ver a dificuldade que as mulheres e os adolescentes também tinham em relação à sexualidade e o que eles passavam em relação a isso. E eu comecei a aprofundar e hoje eu sou sexóloga, sou terapeuta, né? Eu até falei que eu brinquei assim, vou levar minha carteirinha, tem até que Tá achando andar que é mais com fake, ela, né? tá achando que é Tá aqui achando que é fake, fake aí, não é realmente. fake, sou autorizada, né? Na verdade,
Eu fiz pela Sociedade Brasileira de Psicanálise e Psicoterapeutas, então eu tenho essa autorização para atuar. E quando eu recebi isso aqui na minha casa, que veio com o certificado de conclusão da faculdade, eu olhei e falei assim, caraca, aos 40, né, que nem a gente diz, aos 40 minutos do segundo tempo, eu aos 42 anos, que foi há 3 anos atrás, eu falei, caraca, eu fiz uma faculdade daquilo que eu busquei fazer e daquilo que eu quero fazer para que eu possa agregar mais na vida das pessoas. E assim surgiu esse assunto, essa terapeuta que hoje está aqui na sua frente, com esse propósito de realmente não falar de sexo, mas falar de sexualidade saudável, onde o sexo faz parte. Cara, muito interessante você falar sobre essa questão depois dos 42 anos. Pra quem não sabe, esse aqui é o livro dela, tá? O primeiro livro dela. Mas infelizmente não podemos aqui pegar a tempo o outro livro, que é outro livro também que tá muito interessante, Tá muito tá muito bonito. lindo, né? Tá realmente transmitindo a mensagem dela. Esse aqui já é muito bom, imagina o outro aqui agora. Mas se der para focar aí, a É, gente não tem sei ele se vai aqui, dar ó. pra focar, né? É. Porque tá bem distante. Uhum. Mas depois coloca É. nela aqui, coloca aqui. Não vai Aí. dar pra focar muito, não. Mas ele tá muito bom e vai É, falar muito bastante sobre o assunto que a gente vai estar falando hoje também. exatamente, o poder que esconderam de você. E essa parte que você comentou, né? Você já tinha essa parte de falar sobre sexualidade. Quando você se refere assim, é porque você era safadinho, igual o pessoal diz assim, já era atrevidinha ou Não, por conta de quê? Você não já era uma pessoa muito curiosa com relação a esse assunto sobre curiosa. sexualidade. Vou contar uma coisa que eu acho que poucas pessoas sabem, assim, do mundo público, né? Que é mais íntimo. Eu fui casada muito cedo, então eu casei aos 13, 14 anos, com 15 anos eu fui mãe. E eu fiquei 15 casada, anos. aos 15 anos. Eu fiquei casada com um homem bem mais velho do que eu, né? Então, bem mais velho mesmo, uns 23, 24, 25 anos. Caraca. E eu Que fiquei isso, novinha? 8 anos casada e eu nunca tinha tido um orgasmo. E eu não sabia o que era isso, né? Então, assim, eu fiquei chocada quando houve essa questão, quando eu tive o meu primeiro orgasmo, que não foi com o meu marido ali, que a gente já tinha separado. E aí eu falei assim, o que que é isso, né? Não sei o que que é isso. Então, por curiosidade, eu comecei a estudar sobre isso por conta própria. E aí eu comecei a fazer algumas entrevistas com meninas, mesmo assim, conversando, bate-papo. E aí eu comecei a ver realmente que havia um leque de oportunidades e como é que eu posso dizer, um buraco enorme entre o que é sexo e o que é sexualidade saudável, o que realmente é viver nessa situação em relação ao que a gente está falando. E aí, Douglas, eu realmente nunca fui. Você pode chegar e perguntar para qualquer pessoa que me conhece há muitos anos, nunca fui safada, piriguete, que nem diz lá no Brasil, né? Ah, piriguete. Safadinha. Ah, pegou geral. Não era uma pessoa assim, pelo contrário. Eu saía muito, eu até me diverti bastante na época que eu me separei ali. Só que eu andava com mais amigos homens e eu não ficava com os meninos que eram meus amigos. Então eu conheci muito do mundo masculino e isso me fez mais profundo dentro da questão da sexualidade. Só que eu não tinha noção, gente, eu não tinha noção que existia uma faculdade para isso. Eu não Caraca. tinha noção que tinha curso para isso. Então eu achava que todo mundo que quisesse falar de sexualidade era só falar e estava tranquilo. Então eu comecei a vender ali uns produtos, tal. Eu participei muitos anos de uma empresa de cosméticos. Lá também vendi alguns produtos para a área íntima e eu fazia palestras. E eu sempre fui muito assim, como é que tu pode dizer, sem vergonha em falar, né? Porque a gente fala a palavra sem vergonha, a pessoa fica, você é sem vergonha, pensa que é só de safadeza, mas não é. Uhum. Uma pessoa De sem atrevimento, assim, né? vergonha De atrevimento de chegar é e uma falar. pessoa que fala e ela traz certeza do que ela tá falando e ela não tem vergonha de falar do que ela tá, né, ali querendo ter como propósito mostrar para as pessoas. Então eu nunca tive problema. E eu também nunca tive problema em falar, principalmente com os homens, sobre essa área. Né, assim, no tete a tete, eu nunca tive nenhuma dificuldade. No online aparecem uns engraçadinhos, mas tete a tete, conversando, porque eu sempre tive muita postura, né, como eu tô conversando com você aqui, então depende muito do que eu passo para as pessoas me ver de forma mais assim, essa pessoa aí só fala de besteira, essa pessoa realmente está falando algo sério, né? Uhum. Porque falar de sexo não é fácil. Não é. A maioria das pessoas levam realmente. É um tabu muito grande, as pessoas acham que falar de sexo é putaria. Então eu sou bem chata com isso. E quando você fala assim, vamos falar de sexo, aí então, o que é? Quem vai pegar quem? Senta onde? E não é nada Já disso, imagina a né? garrafinha lá É, rodando já, assim, vamos. já imagina viroca de borracha, coisa. E eu, gente, não é sobre isso que eu tô falando, entendeu? Isso tudo faz parte da sexualidade. Então, esse mundo, ele é muito vasto, ele tem muitas opções. Tanto que eu já trabalhei fazendo chá de lingerie, que é aquelas mulheres que vão e falam com as noivas, né, com as que vão casar e faz brincadeira, leva realmente as próteses, brinca, conversa.
E eu também já fui de palestra dentro de igreja, falar sobre a sexualidade saudável ali. Então é um mundo bem amplo, bem gostoso de trabalhar, mas também muito perigoso. Ah, imagino, imagino. Cara, você tinha comentado com relação a que você foi pastora. Como é que é pra você ainda a reação das pessoas, né? Porque eu imagino que as pessoas têm uma reação quando você fala que você foi pastor e hoje você está trabalhando nesse âmbito. É pelo, né, até incluso o teu livro fala sobre isso, sexualidade Uhum. versus religiosidade. É assustador até de Ouvi o ouvir o texto. texto, né? Uhum. Ouvir o texto, assim, ver esse título, como é que é pra você, como é que tá sendo, como é que tá sendo a aceitação das pessoas, até a nível da religiosidade realmente, porque as pessoas que são mais abertas, né? Porque tem gente que é bem mais fechada com relação a esse assunto, mas como é que é pra você encarar essa reação das pessoas? Cara, não foi fácil, Douglas, vou te falar, viu? Travou bastante o meu trabalho, porque existe um tabu muito grande dentro da religiosidade, não é da igreja, mas a religiosidade intrínseca dentro da igreja, né? Algo que está dentro. E as pessoas têm muita dificuldade em falar. Então, quando eu comecei a sair do altar, para depois as pessoas entenderem que eu tava. Logo quando eu saí, eu já lancei o livro. Então muita gente achou que eu estava falando o quê? Que é melhor você viver no sexo do que você estar na igreja. A mente das pessoas. Caraca. Viram a capa do livro, que tem essa mulher com a venda nos olhos, falaram que era, né, eu vou usar os termos cristãos aqui, que era pombagira, que era isso, que era aquilo. Então, assim, veio muito julgamento, né? O pastor na época que me acompanhava não foi nem pro lançamento do meu livro. Então, assim, não chegou nem a ler, porque o conteúdo, ele é um conteúdo bem educativo. E aí, só que pra mim foi muito difícil. Foi muito difícil. Até hoje eu ainda tenho algumas travas pra ir pro Instagram e falar alguma coisa, porque muita gente vinha e falava, mas você não é pastora? Como é que você tá falando de. Ó, você ter ideia, né? Todo mundo nasceu de um ato sexual, todo mundo veio, agora que tá tendo criação aí pelas IAs, mas então não existia, né, cegonha, a não ser que tenha gente que acredite. E aí Isso todo é mundo verdade. e aí Veio da todo cegonha. Você veio da cegonha, né? Da amigos? cegonha, um pé, ou então explodiu uma luz dentro de casa e você nasceu, algo do parecido. Um macaco que tinha lá em casa se transformou numa criança. Né? Então, assim, ninguém veio assim, todo mundo veio pelo ato sexual. E eu vejo isso como algo de Deus, né? Então, assim, ó, dentro da igreja eu ouvi muito, e eu tive muita dificuldade em trabalhar isso, né? As pessoas olham com os olhares mais assim, e não só os cristãos, tá? Até quem não é cristão olha pra você e fala, mas como que você é pastor e é sexóloga? Como você atua como cristã e é sexólogo? E aí na verdade, é muito difícil esse posicionamento, mas é algo que depende de mim também, Uhum. porque vem uma crença, né? Também eu vi que eu ainda tinha algumas crenças em mim que eu precisava dar um time, que eu precisava, peraí, será que isso realmente faz sentido? Por que que eu não posso falar sobre isso? E aí eu fui seguir algumas mulheres que já trabalham nessa área e outros pastores também, né, que trabalham com essa área. Só que eu fui pegando um leque diferente. Então isso me traz mais essa questão da pessoa olhar e falar assim, será que é mesmo? Porque falar sobre, no caso do meu livro, eu falo sobre energia sexual. Energia sexual, ela tem um conteúdo de início, ela tem um conteúdo de início do hinduísmo. Então as pessoas acham que o hinduísta, então você está falando que a gente tem que seguir a religião hinduísta para a gente falar de energia sexual. E lá, na verdade, não, você está falando ali de domínio próprio, você está falando ali o que está na Bíblia mesmo, né? Que você precisa ter essa questão de dominar a si mesmo, e quando você domina a sua energia sexual, você domina tudo, né? Caraca, muito interessante tudo que você está comentando aí, porque imagina realmente o cenário, né? Porque você, as pessoas estão no teu Instagram, eles vieram pelo um posicionamento, que é o que a gente comenta nos bastidores sempre, né? A gente estava comentando, acho que semana passada, não me lembro muito bem. A gente falou sobre essa questão do posicionamento. Quando você se posiciona para algo, levanta uma bandeira, tu tem que acabar sustentando ela. E Uhum. logo depois, quando você muda, né, o teu posicionamento, que nem, por exemplo, hoje aqui, temos aqui o canal do YouTube do Brazucas Brothers, mas tudo eu fazia através do meu Instagram pessoal. Ali era onde eu mostrava meu lifestyle realmente do que era a parte do futebol, que sou jogador de futebol. Logo tinha a parte essa de ser influencer, né? Eu gostava, sempre gostei de fazer vídeo. E aí depois o pessoal começava meio que ficar meio tonto, né? Falava assim, caraca, tem muita informação, é muita informação. Eu meio que separei, mas muitas pessoas se assustaram e outras hoje que me acompanharam, hoje que vê o Douglas da forma que é há 8 anos atrás, mais ou menos assim, eles já falam, caraca, você mudou bastante pelo posicionamento, né? Imagino você também, que ficou com aquela sementinha do pastoreio, né? Que você trabalhava com essas pessoas e agora você tá trabalhando com essa parte da sexualidade. É assustador até ver, é polêmico, né? O título é bem É, polêmico. Igual você falou, as pessoas levam muito para esse lado mais da sexualidade, realmente do ato, do né? O ato. cara acha que é só a questão do ato, que também existe, né? Eu gostaria que você comentasse aqui, tipo, 3 tópicos, assim, que é o que fala a sexualidade. E o tópico que você não trabalha nessa linha.
Então, tem vários tópicos, né? Os três rankings aí principais são a questão do ato sexual mesmo, quais os fetiches, né, que são os mais procurados, a questão da falta de libido, que também é muito procurado, e a questão da energia sexual, que é a área que eu trabalho, e o que eu não vou muito a profundo é a questão de ensinar a fazer o sexo. Que tem essas sexólogas, são as sexólogas práticas, né? Que falam assim, ó, você vai ter relação sexual, você precisa beijar aqui, você precisa fazer isso, aqui sente. Eu sei falar sobre isso, mas não é isso que eu quero trazer para dentro do Do meu teu posicionamento, conteúdo, né? do meu posicionamento. Por quê? Porque assim, todo mundo, de fato, depois que tem a primeira relação, todo mundo sabe como fazer. A gente dá algumas dicas, algumas coisas. Mas isso já tem muita gente falando, mas pouca gente falando sobre como manter tudo isso. Não adianta eu saber transar se eu não souber quem eu sou, para que eu tô aqui, qual o propósito dessa transa, o que eu estou fazendo. Então, assim, o meu posicionamento dentro da área da sexualidade, ele é mais educativo, né? Ele traz essa educação mais como, olha, você precisa entender quem você é, por que você se deita com outra pessoa, por que você existe essa vontade de ter relação sexual, porque o pessoal fica nessa coisa toda dentro das igrejas, tudo, mas quem deu a vontade de fazer sexo foi Deus, porque pelo menos foi ele que me criou, né? Não sei se outras pessoas foi outra pessoa. Mas assim, se ele criou, ele deixou essa vontade. O que eu preciso fazer é trabalhar isso. Então, dentro do meu conteúdo, que é uma educação sexual saudável, é trazer realmente consciência. Cara, eu posso ter relação sexual saudável? Pode. Você pode ter um toque saudável? Pode. Você pode viver com outra pessoa de forma saudável? Pode. Até onde eu posso, até onde eu não posso. Né? Então, esse é o posicionamento que eu trago. Mas, como eu falei para você no início, a sexualidade ela tem várias coisas. Tanto a gente vai para o mundo obscuro da pornografia, de pornô chanchadas, várias coisas que existem aí, que se a gente for falar, demora aí, dá uns 300 podcasts que a gente Né? termina. Mas assim, como a gente também tem algo saudável, que traz consciência, que traz as pessoas, traz saúde. Muitas pessoas não sabem, mas você ficar sem ter relação sexual, você vai ter doenças que vai agregar à sua vida. Né? Então, assim, então a gente tem esses dois pesos, né? O peso e medida aí para trabalhar. Pessoal da quarta-feira aí, ó, cuidado aí, ó, só quarta-feira. Por que que existe tantos adultos que não sabem o que gostam na cama? Isso é algo que tem a ver com educação, né? Porque hoje Uhum. vejo que tem a ver um pouco com educação, com cultura, na tua opinião tem essa parte também de bloqueios emocionais, ou os três ele vira Tem até uma mais coisas, tríade? Douglas. O porquê que as pessoas não sabem o que gostam na cama. Primeiro, falta de diálogo. Falta de conhecimento. Se eu não busco conhecimento, como é que eu vou saber o que que eu gosto? É a mesma coisa de comida. Ah, eu vou comer, eu vou experimentar para saber se eu gosto. Ah, você tá dizendo que eu tenho que experimentar tudo no sexo para saber se eu gosto? Se você sentiu assim, pode ser, entendeu? Mas o que eu tô falando para você é o seguinte, tipo, quem não tem, eu não sei o que eu gosto, não sei o que eu quero, é casado? Tem que ter o diálogo. Ah, o que que você gosta? Ah, a gente não sabe, nunca conversei sobre isso. Vamos procurar um livro, vamos no terapeuta sexual, vamos conversar com ele. Mas a gente tem aí crenças, tabus, educação, cultura, porque se você pegar o pessoal brasileiro com o pessoal europeu, a questão do sexo é totalmente diferente. O brasileiro, o sexo tem que ser todo dia. O europeu, né, a gente fica assim, por causa do frio, calor, não sei o que, viagem, tempo. Tem tudo uma estrutura que eu tô vendo aqui. Então, assim, mas eu vou na Índia, outra cultura. Como é que essas mulheres, né, como é que o casal pode ser? Então, tudo depende de várias coisas. Então, mas num contexto bem simples, assim, para resolver, é falta de educação. A pessoa nunca conversou, nunca teve. Seus pais conversaram com você sobre sexo? Não, na verdade não. E assim, a gente perguntar aqui no estúdio, a maioria ninguém conversou, entendeu? Então, assim, como que aí a gente chega na vida adulta, como é que a gente descobre o sexo? A gente descobre por conta própria. Então a gente vai fazendo o que vai dando na telha. Eu gosto disso. E uma coisa muito séria hoje. Por não educar em casa, a gente aprende. Os filhos, né? Os filhos de quem tá vendo agora, quem vai ter filhos pequenos, os futuros netos, essas coisas. O que acontece? Você não educar agora. Então hoje a gente tem muita informação. Se sua filha pega lá na internet, ela escreve, ela tá ouvindo aqui, vamos supor que ela tá ouvindo, ela vai lá e escreve sexo. Vai aparecer pra ela um monte de coisa. Se ela não tiver uma estrutura dentro de casa do que é sexo, do que é, ela vai olhar e de repente ela vai ver uma relação homossexual, nada contra. Mas ela vai ver, ela fala, então isso é certo. Ela vai ver, então, um incesto. Isso é certo. Ela vai ver que isso é só com um aparelho, pode ver um vibrador. Ela vai falar, é certo. Então tem que ter uma educação dentro de casa. Mas o que mais bloqueia mesmo não é a falta de não saber, é não se conhecer. Caraca. É porque se eu conheço meu corpo, eu sei o que eu quero.
Isso você vê mais em quê? Em homens ou mulheres ou ambos são assim? Ambos. Ambos são assim? O Caraca. homem acha que Nada só interessante, o nada homem acha que interessante. só o pênis é algo para ser funcional no sexo. A mulher acha que ela também só precisa tá ali é o sexo oral, é o sexo o normal, né, o papai e mamãe ou o sexo anal, mas não, ela tudo é uma questão assim, o que que eu gosto? Qual é o meu corpo, né? Como eu me sinto bem na hora que eu tô na cama, com quem eu estou, qual o propósito de eu estar, como que eu vou fazer. Então, tudo é uma coisa. Homem e mulher têm a mesma dificuldade. Tem homem que tem tanta dificuldade em ter relação sexual que ele não consegue expressar o que ele sente. Então, pra ele, o que que ele faz? Às vezes, ele procura ser. Ele fala que ele não gosta. Hum, Tem homem que fala assim: eu não gosto de mulher, não gosto de homem, não gosto de nada. Mas não é porque ele não gosta, é porque ele não se conheceu ainda, ele não sabe. De repente, nunca nem se tocou, entendeu? Pelas crenças que carrega, pela cultura, pela religiosidade. Então, assim, é muito amplo E isso. tem gente, assim, na tua opinião, que ela demora a vida inteira, assim, sem se conhecer de verdade? Sim, tem gente que Sexualmente morre sem falando? se conhecer. Caraca, que Tem mulher doideira. que morre sem ter orgasmo, tem homem que morre sem sentir um prazer intenso. E, infelizmente, vai ter um monte ainda, porque tem gente que não abre esse leque para conhecer, né? Não abre Uhum, esse leque, essa questão de educação sexual. Ela traz muitas coisas, mas ela não traz de fato o que é necessário, entendeu? uhum. Ó, você imagina, ó, a gente tem uns dados, não sei se eu não cheguei a ver antes de vir pro podcast, eu devia até ter visto, mas há 2 anos atrás, quando eu estava na faculdade, a cada 10 mulheres casadas, 9 nunca tiveram orgasmo. Caraca. Aí os homens estão tendo relação com as mulheres, achando que estão abafando, mas as mulheres não estão sentindo prazer. Ah, mas o homem sente prazer. A maioria dos homens, eles sentem prazer imediato. Prazer imediato de ereção, que a gente chama. Eu tenho prazer porque eu vi, toquei e senti. Mas, de fato, sentir o prazer, a maioria não tem. Porque a questão da troca ali do ato, não é só um bate-rola ali e pronto, acabou. Existe o antes, o durante e o depois. Uhum. Caraca. Uma dúvida bem comum, né? É normal o desejo sexual diminuir com o tempo e o relacionamento? Sim, por Aí a gente vários já entra nessa fatores. parte da parte do libido, né? Por vários fatores. Uma vez eu escutei um pessoal de uma pesquisa que eles falaram assim: se você é casado com a Elizabeth, aí vocês lavam a roupa com o mesmo sabão, dormem com os mesmos cheiros de lençóis, vivem no mesmo quarto. Nós temos cheiros diferentes, o homem e a mulher. Então, quando você começa a Vem estar aqui? junto demais, os dois começam a ter o mesmo Tô cheiro. cheirando, hein? Os dois, particularmente, começam a ter quase o mesmo cheiro. Então, lá na questão da caça, de eu querer ver, se tornou alguém igual. Hum. Então, o que, que a gente indica? Perfumes diferentes, porque tem mulher que usa o mesmo perfume do marido usa o mesmo perfume da mulher. Lavar as roupas com sabão diferente. Aí, fora isso é uma coisa básica. Fora isso, falta de contato físico, falta de beijo na boca. Tem casal que tá casado há 10, 15 anos, parou de beijar na boca. Beijo na boca Parou de beijar, o casamento tá esfriando, o casamento vai acabar. Você é E não é louco? beijinho de selinho, não. Não é beijinho na testa, não. É beijo de língua, É beijo na beijão, filho, boca, é beijão. beijão. Tem que ter o beijão. Ah, mas a gente tá casado há 15 anos, eu vou ficar beijando ele. Ué, meu filho tá fazendo o que com ele? Então, você não quer Eu beijar? acho interessante você comentar sobre isso, porque às vezes, até você, nessa parte pra mim é importante. Né? Às vezes o outro parceiro ou a parceira acaba encarando como se fosse só pro ato. Uhum, Né? Ah, não vou te beijar não, você já tá querendo. E às uhum. vezes não é. Pra mim, por exemplo, o beijo ele é super importante. Não, mas o beijo, ele é o fator mais importante de um relacionamento. Então, por que que acaba o desejo? A questão das brigas, as cobranças, a falta do dinheiro, a falta de organização, a falta de sair, de ter tempo. Então, tudo. Aí a questão do ter. Porque para os homens, o que faz o homem sentir tesão, prazer, é ele catar, é ele procurar, ele ter aquela questão da quase assim, ah, será que vai ter hoje? E aí, quando o casamento se torna uma coisa muito, se eu quiser, eu tenho. Então amanhã eu quero. Ah, hoje eu não quero. Amanhã eu quero. Então não tem mais aquela coisa do namoro. Ah, eu vou me arrumar todo, vou chegar em casa cheiroso, vou chamar a namorada também vai estar toda cheirosa. Não, começa a se tornar uma coisa tão monótona, todo dia a dia, que aí começa a perder esse desejo. Porque nós sentimos desejo por aquilo que a gente ainda não conhece, daquilo que a gente ainda quer ter. Então é legal o casal sempre estar inventando algo inventando com ele, tá? Porque hoje a gente tem um leque de coisas para inventar. Tem gente que coloca uma terceira pessoa, tem gente que traz muitos brinquedos, tem gente que traz muita experiência, tem gente que vai ver filme pornográfico. Aí depende do casal e qual a ideia que eles têm de relacionamento, né? Eu, como terapeuta, não cabe a julgar. Né? Eu atendo pessoas que têm casal que é trio e atendo pessoas que é casado só com brinquedo. Ela não quer marido. Ela só tem brinquedos eróticos. Então, assim, só que isso falta química. Então, Uhum. quando acaba o desejo, se for casamento, casal ali, tá junto há mais de 8 anos, 5 anos,
E hoje em dia eu vou te falar mais, hein? Tem casal que tá com menos de um ano e já tá com falta de desejo. Que isso? Mas é por causa da pornografia, né? Tem muita gente usando da pornografia para se saciar. Então, quando ele chega no casamento ou chega no relacionamento, ele já deixa de ter esse libido. E pode ser também a questão de falta de vitamina, testosterona baixa para o homem, progesterona baixa para a mulher. Então, tudo isso tem que ser muito gestionado, né? Que a gente não adianta eu chegar assim... aqui pra você e falar, falta de libido é porque não gosta. Não, às vezes a mulher tá com zinco muito baixo, entra no estado depressivo e ela não vai querer transar. Acabou. Cara, que doideira. Né? Esse é um dos momentos aí que realmente a coisa vira um problema, né? Que é o relacionamento. E aí tem que ter, como é que eu vou saber? Diálogo. Só tem uma forma de resolver em qualquer relacionamento, seja casado, namorado, né? Até a gente fala, tirando um pouco do sexo, a amizade também. Se você não sabe, não conversa, você não sabe o que o outro quer, o que o outro tem, o que tá passando. Para os homens mesmo, quando o homem tá com muito problema de dívida, ou então com muito problema financeiro, ele não consegue exatamente. Tem homem que já fala assim, eu quero transar para desestressar. E tem homem que fala assim, eu não consigo ter relação porque eu tô muito, muito estressado. E eu não consigo pensar em outra coisa a não ser naquilo. Então esse homem é aquele homem das caixinhas. Se ele tá muito preocupado, a caixinha do sexo dele fica fechada. A mulher pode fazer o que for, dançar de cabeça para baixo, pendurar no lustre, fazer o ula-ula, que ele tá lá com a cabeça dele. Cara, como é que você pensa em sexo? A gente tem que pagar a conta, a gente tem que... O outro não, o mundo tá caindo na minha cabeça, mas se eu não transar, eu não consigo resolver nada. Eu quero é a testosterona lá no tapo. Eu quero dar uma olhadinha. E ele precisa disso para ele poder pensar, entendeu? A mulher também tem esse fator. Um tabu que é muito, muito chato, assim, que eu acho muito chato, mas que é muito alto, você não perguntou, mas eu vou falar, é falar que mulher não gosta de sexo. Que mulher não gosta de sexo? Existe um tabu muito grande se a mulher não gosta de sexo. Ah, é? Mulher é mais fria. Nunca vi isso não. Mulher é mais fria, mulher não né? Mulher sempre tá com dor de cabeça, mulher não quer. Não é isso. É porque... Tem muitos homens com dor de cabeça? Tem muito homem com dor de cabeça, dor na perna, dor no... Você vai conversar e você fala assim... E aí o que acontece? Não é que a mulher não gosta muito. É porque o homem foi ensinado desde pequeno a pensar nisso. E a mulher não, ela foi educada a não pensar. Fecha a perna, olha, não podem olhar isso, não usa esse decote. Aí você vai pra dentro da religiosidade de novo, não usa decote, não põe saia, não faz isso. Então vai tirando todo o feminino da mulher, vai deixando a mulher sem vontade. E ela não conversa. A gente não fala aquilo que a gente pensa, a gente fala, a gente quer. Então a mulher não pensa em sexo, ela não fala, ela não vai querer. Caraca. Então o desejo, então, na tua opinião, não é algo espontâneo, é algo que pode ser construído. Pode ser construído. Pode totalmente. Ele não é só espontâneo. Ele pode ser espontâneo? Pode, porque todo mundo, tirando o nosso racional, todo ser vivo que tem casal, ele tem essa questão do acasalamento, né? Ele vai ter que ter ali a questão de ter relação. A menos se você não gostar. Mas quando você, eu tô casado e tá frio, eu vou ter que trocar o relacionamento. Imagina se você tivesse que trocar toda vez que você esfriar. Caraca. Com aquela pessoa. Então é melhor nem casar, né? Exatamente. Porque, na verdade, o casamento, ele vai... Tem uma psicanalista que eu sigo ela fala assim, o casamento... Quer transar? Não case. Por quê? O sexo, a vontade vem quando você quer fantasia. E dentro do casamento, as fantasias acabam. Você acorda do lado, o outro tá com remela, o cabelo bagunçado. Roncando. Peidando. Sabe? Chega tarde, o outro já tá dormindo. Chega cedo, o outro tá deitado. E aí vai, sabe, acabando aquela questão da fantasia? O que é importante? Criar fantasias. Isso que eu ia te perguntar, né? Se a pessoa não sente mais desejo pelo parceiro ou pela parceira, significa que o amor acabou? Acho que é alguma das perguntas assim, que as pessoas realmente fazem, ou às vezes tem medo de fazer, né? E você tinha comentado, eu gostaria que você tocasse um pouquinho também Pode ser, sim, que o amor acabou, o amor acaba, por incrível que pareça. Então você pode amar alguém e não sentir desejo. A gente não ama os amigos, não fala eu te amo. E a gente não sente vontade de pegar os amigos tudo, né? Isso é verdade. Nem os amigos. Tem hora que dá vontade de dar uma voadora nessas pessoas, né? Mas assim, o amor, ele é diferente do amor de contato, né? Mas o primeiro passo que a pessoa tem que ter, eu tô dentro de um relacionamento. Você que tá ouvindo a gente, você que tá aqui no podcast, você é casado, tá com problema aí, não tô sentindo mais desejo. Primeiro que você pode ter perdido a admiração, ambos. Por que admiração? Porque, lembra que eu falei do namoro? O namoro, todo mundo tá bonito, né?
todo mundo arruma, todo mundo, não sei. Quando você chega pra viver junto, você vai ver as falhas, as dores, as sombras, as tristezas, os dias maus, TPM, o dia que o cara tá chato, não quer falar com você, porque o homem também tem os dias dele que ele tá ali, sabe, irritado, que ele não quer conversar, e aí vai perdendo a admiração. Quando se perde a admiração, perde o tesão. Então, como construir a admiração? Aí você vai ter que sentar, vai ter que conversar. Todo mundo vai ter que procurar terapeuta? Seria ótimo se todo mundo procurasse, né? Eu estaria rica, maravilhosa. Mas, mas o pessoal não procura, principalmente se for terapeuta sexual. O pessoal acha que terapeuta sexual é para falar só sobre o sexo, mas não, ele vai te ajudar até alinhar essas questões. Então, o que a gente pode trabalhar? Um casal chega para mim, uma fictício aqui, chega para mim e fala, ó, a gente não tá sentindo mais prazer pelo outro. A gente não consegue. Mas a gente se ama. Então, o que tá pegando? Tá pegando, pode ser uma questão hormonal? Pode, mas a admiração, a maioria das vezes. Porque ele não me trata mais bem, porque ele não me beija, porque quando a gente era mais novo de casamento, ele me tratava assim, agora ele me trata assado. Até os apelidos vão mudando, né? É amor, cheiro, vida. Quando passa 10 anos, é merda que tu tá fazendo, tu não tá vendo? Tu é anta, tu é burra. E aí, de amor pra burra e anta é muita coisa, né? E isso vai gerando uma química ruim. E aí perde a questão do desejo. Mas é quando eu falei pra você, tem muitas coisas que podem estar alinhado nisso. Rotina é inimiga do Rotina, desejo? Retina é inimiga do desejo. A brincadeira da quarta-feira. Só vamos transar toda quarta-feira. Imagina que coisa monótona, chata. Eu já sei que hoje eu tenho que tomar banho, que eu tenho que me raspar, que eu tenho que me limpar, que eu vou comprar camisinha, que eu vou tomar um remédio, que hoje eu vou dar. Não é bem assim, entendeu? Uhum. Quando tem gente que é assim, né? Tem gente que realmente é assim. É, por isso que eu falo da quarta-feira. Entendeu? Mas assim, se você torna isso um hábito, é um hábito. Tá, tudo bem. Precisa ser rotina? Pode ser uma rotina, mas não precisa ser no mesmo hora, no mesmo dia. A rotina tem que Dobrar a roupa, acontecer. né? Tem gente que dobra até a roupa, cara. Há casos e casos que dobram a roupa, pessoal. Dobra a roupa aqui, vou transar, bota aqui a roupa. Calma aí, pera. Aqui, né? Aí o outro, Que olha, tá bom? engraçado. Será que dá pra outro? Né? Isso vai perdendo a questão do desejo. Porque assim, o que faz você sentir desejo por uma pessoa que tá fora? Por que os casamentos hoje tem muita gente que vai pra fora procurar a terceira pessoa? Pela questão da conquista. Pela questão do, opa, ali eu não conheço. Então, a questão de não conhecer essas questões, as pessoas fazem o quê? As pessoas vão atrás de outras porque elas não conhecem, elas não sabem que elas podem inventar, que elas podem criar no casamento delas, no relacionamento delas, entendeu? E fora isso, a questão da energia sexual. Se eu não tenho uma energia sexual bem alinhada comigo, se eu não me conheço, e se ela tá bloqueada, eu também não vou sentir desejo toda hora. É possível ter segurança e desejo ao mesmo tempo? Sim, totalmente. Totalmente. Né? Eu já fui essa pessoa que não tive segurança e tinha desejo, já fui a que tem desejo e não tive segurança. Hoje eu vivo num prazer de segurança, então, assim, é uma questão de busca e de autoconhecimento. O maior defeito das pessoas é querer que o outro realmente mude. Né? Principalmente na área da sexualidade. Não é sobre o outro, é muito mais sobre você. A questão do toque consciente, que é a masturbação, que muita gente fala, é um pecado horrível, você vai pro inferno. Não vai pro inferno. O que você vai pro inferno é se você começar a usar pornografia e se masturbar e tá usando aquilo ali como uma questão de alívio, porque você não quer ter mais relação sexual com outras pessoas. Porque o toque consciente faz você se conhecer. Entendeu? A questão da masturbação consciente, que eu falo toque consciente para ficar mais bonito, né? Faz vocês conhecer. E uma mulher que se toca, ela sabe se ela tá com. Ela sente uma verruga, ela pode ir no médico, ela sabe aonde ela gosta de ser tocada. Né? O homem que também se toca, ele sabe qual é o movimento que ele gosta, como que ele gosta, qual é a sensação que ele sente, mas isso sem ver pornografia, tá, gente? Aí, vendo pornografia, a gente traz um distúrbio e aí você pode tirar uma compulsão. Já é um assunto que vamos entrar daqui a pouco. Eu quero agradecer aqui a Manso Beauty, que justo está aqui nos comentários, a gente falou sobre você. Beijão, lindona, e toda a tua equipe. O Nil Antunes aqui tá junto com a gente também. Se vocês quiserem deixar no comentário aí alguma pergunta, pode meter aquelas assim que um amigo falou, entendeu? Não tem problema não. Minha amiga me disse, Porque as que a a gente tua mais dúvida pode ser recebe. também, né? Porque igual a gente falou, a gente às vezes fica meio que com medo de fazer uma pergunta, acha que vai ser ridículo aquela dúvida, né? Mas no final pode salvar a vida. Um casamento, igual você tinha comentado, pode salvar o teu casamento e pode salvar a tua vida, né? Porque a gente fala sobre vida, que é o que você está comentando aqui. Hoje o acesso da pornografia é algo que é realmente ilimitado, né? Praticamente ilimitado. Na sua experiência como sexólogo, terapeuta, dos relacionamentos que você teve também, né? Como que esse impacto ele causa na forma com que as pessoas fazem sexo também. Que você tinha comentado isso, o excesso de pornografia acaba acabando com a Ótima com a energia, pergunta. né?
Gente, hoje, infelizmente, o acesso à pornografia ele é muito fácil, né? De fácil acesso. Então, né, desde a pandemia só vem crescendo, tanto para mulheres quanto para homens e, infelizmente, para crianças. Né, tem muitas crianças ali a partir dos 10 anos já tendo acesso à pornografia. Quais são os efeitos que mais estragam, que mais detonam qualquer tipo de relacionamento? É porque, assim, a partir do momento que você sente prazer sozinho, que você consegue ali ter aquele prazer, aquela a liberação de dopamina rápida, aquela questão de você estar ali e se saciar rápido, você vai perdendo a sua, no caso ali da energia sexual, você vai desperdiçando essa energia sexual. Você não tem troca justa, então é como se você pegasse algo que precisa ter a energia mesmo. Você deixar ela, vamos supor, a torneira tá ligada e ela só vai saindo água, não tem para onde essa água ficar. Essa água ela vai dispersar, mas tem uma caixa que vai acabar essa água. É a mesma coisa com a questão do desejo. Eu tô ali todo dia me masturbando, todo dia vendo filme, todo dia eu, mulher, homem, né? E vendo pornografia. E você vê que os vídeos de pornografia, a maioria já viu, né? E eu, como sexóloga, além de ter tido minha história também, que eu conto no livro, por que eu comecei a trabalhar nessa área, são vídeos pequenos. Vocês podem ver que vídeo de pornografia, os homens, que são os mais usuários, não são os maiores ainda, porque as mulheres estão quase no mesmo patamar, mas assim, são vídeos de no máximo 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto. Então, para quê? Para que a dopamina seja liberada rápido e você tenha mais acesso, mais querer, você querer mais, mais e mais. Por isso tem os homens coelho, então? Hã? Por isso tem uns homens coelho, então? Usando coelho? Por isso tem os homens coelho? Ah, homens coelho. Exatamente. O que vai acontecer? O uso, né, assim, disparado aí de pornografia, a pessoa que tá ali na compulsão mesmo, ele vai ter ansiedade ou ela vai ter ansiedade, ele não vai conseguir ter ereção, tá? Hum, Vai atrofiar, o homem atrofia a região íntima, então ele atrofia o pênis, ele pode diminuir caraca. de tamanho. A falta de sexo, do ato sexual com uma mulher, com um parceiro, pode fazer o homem diminuir de tamanho e a questão da pressão da masturbação. A mulher, o que acontece? Ela Vocês estão ferrados, meus amigos. Vocês estão ferrados. Gente, já chega ao ponto de eu Caraca. ver um vídeo na faculdade de um homem dançando forró com a mulher. Só encostou, ele ejaculou. Por quê? De tanto se masturbar. Não tem controle. É Caraca. como se o corpo já não tivesse controle. Numa masturbação de ter um vídeo de 3 minutos vai durar quanto tempo em uma relação sexual? Você não consegue. Então, às vezes, só da mulher tirar a roupa, o cara já tá O ejaculando. cara desse não tem nem preliminar, então, né? Não tem. Ou os outros que nem conseguem levantar. Por quê? A pressão ó, eu vendo produtos eróticos. Então, tem um aparelho que é desse tamanho, ele tem uma pressão, uma bomba pra fazer masturbação. Você imagina a pressão daquilo ali, a vagina de uma mulher consegue ter a mesma sensação? Lógico que não. Hum, Então, a sensação dele com a mulher já não vai ser legal, ele não vai querer. Aí vai ter a penetração, mas vai ter que tirar pra se masturbar pra ter realmente o ato. Né, ali finalizar o ato, chegar ao ápice dele ali. E a mulher, o que acontece? A mulher, ao contrário. A mulher ela vai estimular tanto também que na verdade ao contrário não, né? Estimula tanto o clitóris que a qualquer coisa que encostar, às vezes calcinha, tá sentada, tá tendo um orgasmo. Você é louco. Por quê? Isso vai tirando o quê? Vai deixando você hipersensibilidade do, Hum, do membro ou da região íntima e também vai trazendo bloqueios. Ah, eu não consigo ficar perto de uma pessoa. Ah, a pessoa tem um cheiro ruim. Ah, a pessoa vai achando tanto erro, tanta coisa que ela fala assim: eu prefiro 1000 vezes o meu vibrador. Ah, uhum. eu prefiro 1000 vezes a minha masturbação. Então ela vai perdendo o contato. E o que acontece quando você perde contato íntimo com a pessoa do sexo, né, oposto ou o seu parceiro? Você tá deixando de trocar energia sexual, você tá deixando de ser uma pessoa funcional, porque aí o sexo para você já se tornou algo que não é funcional. Você tá deixando, tá saindo do que é normal. Você começa a se sentir inútil, fraco, você não tem produtividade, você não tem criatividade, porque você está jogando a sua energia de vida, que é a energia sexual, fora. Você não troca, não tem energia de troca. Porque quando você também tem relação sexual com uma pessoa que está totalmente doida na vida, você está trocando energia com aquela pessoa. Imagine você fazendo isso sozinho toda hora. Você tendo ali a masturbação toda hora no seu para você. Por que o toque consciente que eu falei é bom? Aí a gente vai pro saudável. Ah, vamos supor uma mulher que tá, né? Eu vou abrir aqui, eu fiquei 16 anos sem ter relação sexual. Eu comecei a ter problemas na região íntima, como atrofiar, começou a ter a baixa da bexiga, porque tem o assoalho pélvico, então precisa de exercício. Então, mesmo, eu não quero ter relação, você que é cristão, a maioria dos líderes falam que se tocar é pecado. Mas se o homem ficar sem ejacular 30 dias, ele tem mais
probabilidade de ter o câncer de próstata. Então vamos supor um homem que tá aí 16 anos na vida de santidade. O cara deve estar E aí ele tá lá, e eu acho quase assim, não vou falar que não existe, porque eu fiquei 16 anos sem ter relação e sem me tocar. Rapaz. Agora você imagina um homem na sua saúde aí, dos seus 23 anos, até os 30 anos, 35 anos, nunca se tocou, nunca ejaculou, porque ele é cristão, que ele é evangélico, ele não pode fazer isso. Quando ele for ter a primeira relação, de repente ele vai ter uma vida aí sexualmente ativa de 5 anos, porque ele vai ter um câncer de próstata. Caraca. Você falou vários problemas aí que acontecem, né? Não só nessa parte sexual, mas quais são as outras coisas que você tinha comentado aí pra dar aquela reforçada fora da parte sexual? O que afeta, né? As pessoas falam muito que as pessoas até procrastinam, né? Ela deixa pra depois, que ela fica meio que sem energia e tudo mais. Tanto a falta, tudo que é excesso, né? Ontem eu até tava conversando acho que foi com a Betinha, com a mãe dela, que eu falei assim, tudo que é excesso é pecado. Então vamos botar assim, tudo que é excesso está errado. Então se o excesso de ficar sem demais é errado, ter demais é errado, uma coisa que você fala assim, eu não acredito muito em ter equilíbrio, mas tem que ter pelo menos um sentido aquilo ali que está acontecendo. Algo próximo do gráfico. Quando você é uma pessoa que está ali no distúrbio da pornografia, você vai se tornar uma pessoa improdutiva. Você tem a probabilidade de se tornar um abusador, né? E abusadores são homens e mulheres, tá, gente? Não é só homem, porque o pessoal tem essa imagem que só homem abusa, tá? Mulheres abusam também. Então você pode se tornar um abusador, você deixa de ter criatividade, você se torna uma pessoa improdutiva. O seu brilho de vida, eu, pelo menos, quando olho uma pessoa, eu já sei se ela é ou não, se ela tem ou não distúrbio da pornografia. Porque a pupila do olho tá diferente, o brilho da pessoa é diferente, a pessoa não consegue te olhar nos olhos. Então, tudo isso tem uma versão. Então, você se torna uma pessoa totalmente depressiva, ansiosa, porque como a dopamina libera rápido, então você quer tudo rápido. A ansiedade é muito rápida, então você quer resultados rápidos. Então, você começa a ter efeitos, a gente chama dopaminático, esqueci o nome agora, que é um efeito da dopamina, que ela vai te deixar meio, tipo igual cocaína. É a mesma coisa da cocaína. Que grogzão, maluco. É a mesma coisa da cocaína. Uma pessoa que tem o distúrbio da pornografia, ela tem a mesma química que libera a dopamina, que libera a pornografia, libera na cocaína. Agora você imagina, o sexo é uma coisa que tá com você. Cocaína você para de usar. Não compra, não vai achar. Mas e o seu corpo tá com você? Como sair desse distúrbio? Eu queria fazer uma pergunta aqui até interessante. Tem gente que acha que ver pornografia tá te ensinando alguma coisa. Isso é certo? Ou ensinar sobre sexo a pornografia é algo que é errado? Na verdade, as pessoas têm um tabu, né? Como não tem educação sexual em casa, de fato, e nem nas escolas, nem nas igrejas, nem nada, o pessoal acha assim, eu vou aprender aonde? Um vídeo pornográfico. Daí tá o que eu falo dentro desse livro aí. Se você não ensina, você não tem autoridade para cobrar. Toma. Se você não ensina dentro da sua casa, você não pode chegar pro seu filho na hora que ele engravidar ou que ela estiver vendo um vídeo pornográfico. Você fala, mas por que você tá vendo isso? Ué, mas quando que o senhor sentou comigo pra falar sobre sexo? Quando que eu falei sobre isso? Eu tenho que saber, eu vou pra vida, eu sou jovem, eu vou pra vida. Então eu falo muito assim, ó, muitos pais dentro da igreja condenam seus filhos porque viu um vídeo pornográfico, porque se masturbou. Quantas vezes eu ligava, líder, eu acordei duro, o que eu faço? Cara, relaxa, respira, isso é hormônio. Né? O Cláudio Duarte até brinca, o pastor Cláudio Duarte, que ele fala, o pessoal acha que é demônio, mas é hormônio, né? Não é demônio. Então, assim, e a gente tem que entender sobre isso. Quando você tinha seus 15, 16 anos, se você parar pra pensar os homens, quando tá com 15, 16 anos, o hormônio tá lá na tala, lá na entendeu? Nuvens. Cara, então qualquer coisa que ele vê, parece o Tasmania, quer comer. Né? Deu mole. Os DVD da calcinha preta, né? pausava. Deu mole. Aí você vê criança, às vezes, de 8 anos, falando assim, eu senti uma coceirinha, né? Aí fui lá, toquei, achei legal, começa o processo de masturbação, e sem perceber que é um ato masturbatório, o menino de 8 anos, ou a menina também, porque mulher sente também, que o pessoal acha que só homem que sente. E aí ele começa a se tocar. Só que aí ele começa a se tocar, ninguém conversa com ele, ninguém explica. Daqui a pouco ele tá se tocando e vendo que ele sente prazer. Aí ele pensa, eu não sei muito sobre isso, o que eu vou fazer? Aí ele vai pra pornografia. Caraca, você falou uma coisa interessante também, que o problema não é nem assistir a pornografia, né? É achar que aquilo realmente é real. Você falou da questão do aparelho e tal, o cara acha que aquilo lá vai ser igual as mulheres dar aquele gemidão, né? E achar que tá. Não, a pornografia ela te traz muito a ilusão, né? Eu acho até engraçado as piadas dos caras, que os caras fazem comédia, eles falam assim, rapaz, a mulher boa é aquela lá, que aquela me chama de meu amor, que não sei o quê, aí o cara quer que faz o mesmo igual, né? Aí os caras preferem ir pra questão do puteiro. Né? Você fala,
Mas você não faz o que a Olga faz? Você não faz o que a Olga, pessoal, faz fiado. Só pra vocês terem noção. Por isso, cara. Ninguém vai fazer fiado. E aí você vai para essa parte que é muito perigosa, porque os pais, a gente nunca foi treinado, a gente nunca foi ensinado. Hoje a gente está tendo uma geração até que está tendo mais acesso. Os pais, tem alguns pais que conversam. Parabéns para vocês que são abertos com seus filhos, né? E falam. Mas a gente ainda tem. Gente, eu fico de cara com um lugar, num mundo que tem tanta música pornográfica que fala de sexo escancarado. O povo tem tabu falar sobre sexo. E eu tô aqui até admirado comigo porque eu não falava assim, tá, gente? Tô outro naipe. Acho que é porque eu tô em Madrid. Posicionamento diferente. E aí, e assim, as pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande. E eu fico horrorizada com isso. Eu falo, por quê, né? Era uma coisa pra sentar, tomar um cafezinho, chá, todo mundo conversar em família, né? Não, assim, o que que eu tô falando de conversar de sexo? Não é você chegar, o casal, falar, nossa, nós transamos essa noite, foi maravilhoso, ela subiu, ela desceu, ela foi... Não é falar sua intimidade. Uhum. Mas é a questão, né, de conversar mesmo, de falar sobre isso. Ali, eu quero fazer uma pergunta bem interessante, que é o que que a maioria das pessoas ainda não entende sobre o prazer feminino. As pessoas não entendem que o prazer feminino ele é algo construído, né? Não é algo que se aparece, não, principalmente os homens não entendem, né? E as mulheres também, porque nós precisamos entender quem nós somos, resgatar o nosso feminino, buscar a nossa essência, porque aí a gente atrai pessoas que vão entender o que a gente sente. Então, o que que é o desejo feminino? A mulher não é igual ao homem, né? A gente brinca que a mulher não é igual ao homem que apertou o micro-ondas e está pronto em 3 minutos. A mulher é um fogão de lenha. Então, assim, a mulher ela precisa ser cuidada, ela precisa ser assistida, ela precisa se sentir. Ela tem que ter. A mulher tem que ter admiração pelo homem. Se ela não tiver admiração pelo homem, ela não quer dar pra ele. Não adianta, você não vai conseguir. Se conseguir, vai ser uma coisa fria. Aquela tipo estátua, né? Não se mexe, nem fala, nem nada. Então, assim, a mulher ela tem toda essa questão de construção. Ela precisa. Não só do homem. Eu costumo dizer hoje que a mulher também precisa ter com ela. Porque a mulher que se ama e sabe quem ela é, ela vai atrair o tipo de homem que ela precisa pra ela. Que vai saber, né, tratar ela bem. E aí ela vai ter uma relação sexual gostosa, uma relação sexual de uma troca com um propósito, que aí a gente chama o sexo consciente. Por que que você, né? E os homens, a maioria foi construído o quê? Mulher tem que transar para procriar, mulher tem que satisfazer o homem, a mulher ela só é um ser usado, né? E aí, por várias coisas que aconteceram no nosso, né, nosso passado aí, nossos antepassados, nossos avós, a mulher sempre foi um objeto. Aí lutou para sair do objeto, né, sexual. E hoje volta para ser objeto sexual. E aí se perdeu dentro do que é sentir. O que é sentir prazer? Sentir prazer é só você estar ali e ter uma penetração? Não. Sentir prazer é um abraço, é um beijo na boca, é um toque. Como a gente falou no primeiro podcast lá em São José dos Pinhais. O sexo ele começa no bom dia, de manhã, para terminar a noite na cama. Tem que investir, Tem que né? investir, Tem que bebê. investir, Né? bebê. E não é só o homem, não, né? A mulher. Eu tô falando sempre que você me perguntou da mulher, mas assim, mas a mulher ela não a mulher ela não consegue transar com quem ela não admira, ela não consegue transar com quem ela não sente desejo, ela não consegue transar só por transar. E quando ela faz isso, ela se adoece. E ela se torna uma mulher amarga. Frígida, não sente muita. Não lubrifica. Às vezes tem homem que né, tem relação sexual, minha mulher não lubrifica. Tem que ficar sempre comprando óleo. Será que ela tá sentindo prazer realmente com você? Caraca, toma aí, distraído. Eu falei, eu fiz essa pergunta, por quê? Porque às vezes é mais pelo lado do homem mesmo, né? Às vezes o homem ele tem essa questão de que bota tudo culpa na mulher, né? Como você Uhum. tinha comentado. Não sabia, né? Mas eu já vi alguns casos realmente de pessoas que, pô, minha mulher quer isso, quer aquilo, tal. E às vezes o problema tá no cara, né? Eu ia reparar assim, falei, pô, mano, tua cueca tá furada, parceiro. Tu tá Não, usando perfume, tá uma todo coisa jogado, parecendo que mendigo. Aí tu quer que a mulher tenha interesse por Uma coisa você? que é interessante, muita gente reclama sobre a questão do sexo oral. Né? Uma vez eu fui na igreja, eu fiquei de cara, porque teve umas irmãs, junto com o que eu fiz pros casais, e ela falou sobre isso, aí ela falou assim, mas nem lava, nem toma um banho, nem como que eu vou fazer isso? Pelo amor de Deus, eu não tô aqui, não achei minha boca no lixo. Então, assim, como que anda também, né? Você, como homem, como que você como é com a sua higiene pessoal? Pra você ter ideia, mais de 100 homens perdem o pênis no Brasil, não sei aqui a estatística, porque não lava, por sujeira. É amputado. Isso pode pegar aí a Que reportagem. isso? É amputado. Esse é conteúdo obscuro, hein? Eu E achei que aí era a por causa gente do vai pra Pratina Jack, onde? deve ser por Pratina Não, Jack a lá que os gente caras vai daqui. pra questão do Nordeste ali, porque são pessoas o quê? Machistas. Hum, Que se tocar, se fizer uma sobrancelha é gay, se pô. lavar, se depilar é gay.
Tô com esse cabelo entendeu? assim, ó. O Ih, já cara, o fica cara é falando tão já. machista que pegar no membro dele pra se tocar é viado. Então, assim, aí tem essa questão da higiene e também da questão de educação, né? A gente também tem o lado da educação, que são pessoas que a gente chama de ignorante. Não sabe, Já te fazer essa pergunta, vergonha atrapalha a busca por ajuda? lógico, vergonha, machismo, feminismo, tudo isso atrapalha. Então, principalmente para os homens não buscam muito a questão da saúde, né? Ah, E, pior, é, isso é verdade. o membro masculino, ele precisa de um cuidado bem diferenciado também, porque ele tem, né, dobras, tem que lavar, tem que estar bem. E tem muito homem que não faz isso, não tem essa higiene, né? E é muito complicado. A gente brincava, porque o pessoal falava que muita gente na Europa não toma banho, não toma isso, não toma aquilo. Eu falei assim, eu tô nas casas erradas, então aqui, porque o povo toma banho quase 3 vezes, 5 vezes por dia. Mas tem muita gente que não toma banho, não se cuida, né? Tanto na questão nordeste ali do Brasil, como na Europa também. E isso faz um mal danado, gente. Isso Aham. é. E Aí isso pra tem uns estudos, sexualidade. o mais curioso assim, é porque às vezes tem uns que falam, não, você não pode tomar muito banho, porque senão as células que não sei o que vai tirar o Não, você sal não e pode morre. lavar com muito sabonete. Na verdade, o Ah, banho ele precisa ser a só do com pH água. que não sei o que. Aí logo o outro fala, não, você tem que colocar ali porque tem que deixar o pelo, porque existe uma proteção na camada de não sei o que. Não, na verdade, assim, biologicamente falando, Ah, todo pelo no nosso corpo tem uma função. uhum. Né? Se você tirar os cílios, você pode ter problema nos olhos, não consegue nem dormir direito, não fecha. Se você tem a sobrancelha para que caia alguma coisa, não caia nos seus olhos. O homem tem. Aí eu falo assim, né? Só os homens protegem a boca, né? Porque a mulher não tem barba e bigode. A região íntima, hoje, quando você vai ganhar neném, não pode raspar tudo. Pelo menos lá no Brasil não pode, né? Eles indicam não raspar tudo para não ter a questão de contaminação por bactérias. Então, assim, tudo tem uma proteção. Uhum. Mas tudo vem também daquele negócio, né, até onde eu posso, o que que eu posso, mas a sujeira, gente, não é pra ninguém, né? A questão de falta de higiene não é pra Cheirão de ninguém. virilha, pelo amor, né? Pelo amor. Fala igual os goianos, minha mulher, amor. Cara, às vezes a gente coloca um pouco de pressão com relação a performar bem dentro da cama, né? Igual tem muita gente que fala muito sobre isso, às vezes tem vergonha de falar, igual eu falei, tem vergonha e acaba não pedindo ajuda. Mas tem muita gente que meio que se pressiona em performar bem no ato sexual. Você acredita que isso também tá sabotando a vida das pessoas também? Sim, não é sobre performance, é sobre conexão. Não adianta, ó, uma coisa que eu falo muito, os homens veem pornografia, eles acham que o membro tem que ser enorme. As mulheres também têm isso, porque quando o homem fala, ah, meu membro é tanto, e não sei o que, ah, nossa, eu já tive maiores. Isso tudo vem da pornografia. Então, Ah, assim, isso também? tudo isso vem da pornografia. Não existe. Lógico que também micro não dá, né? Mas também, assim, não existe. Ah, tem que ser Da pizza, né, tandão. amigão? É complicado, né? Tem que ter tandão, né? Que o pessoal fala. Não precisa ser o, tandão, o tudão. Porque, na verdade, eu falo até brincando, às vezes, quando atendo algumas clientes, ou homem também, que eles falam, ah, mas você nunca viu, porque os homens são assim, né? Você nunca viu o meu. Aí eu falo, meu filho, se o seu é uma Ferrari, o que quer dizer ter uma Ferrari e não saber dirigir, né? Não adianta. Então, a conexão, a intimidade, o diálogo é melhor para ter uma relação sexual saudável do que uma performance, do que você fazer o Kama Sutra inteiro, mas não ter conexão com aquela pessoa. Não Você adianta. fala da questão do pós? Hã? Do pós do Tudo dia a dia? Porque antes, às vezes tem gente não, que é fera pra caramba nada nessa mais. parte do ato, mas depois da convivência e tal, Depois da acho que convivência, ele pode ser o cara top, fazer o Kama Sutra inteiro, a mulher vai até gostar ali na hora, mas se for um casal, isso é pra performance, tipo assim, uma noite, eu vou te ver e amanhã nunca mais. Aí tudo bem, o vou cara. dar a minha vida. É. Agora sim, para um casamento, o cara quer performar demais na cama, mas durante o dia é um ogro. A mulher também é a mulher do Shrek, né? A Fiona, não quer saber de nada, não se cuida. Mas performance, ela é boa quando ela tá junto com conexão e diálogo. Você imaginou preliminar bem feita e depois você tá lá no ato e depois né, no final ali acabou, os dois vão conversar, vão. A maioria dos homens prefere dormir, né? Que dá a baixa. Pô, Isso é dá um uma questão. sono do Mas caramba, isso viu, é uma filho? questão fisiológica, o É. homem dá né, tem uma química liberada que dá sono e na mulher dá vontade de conversar, Ah, verdade. entendeu? Ah, cara, é E a mulher dá vontade. verdade. Quando a mulher tá com a energia masculina alta e o homem com a energia feminina alta, acontece ao contrário. A mulher quer dormir e o homem quer conversar, tá? Hum. Isso depende muito da energia Conversaram sexual, a da conversa no energia. podcast, filho. Ô, e aí, tá de brincadeira, né? Mas assim, essa questão da performance, não adianta performar e não ter Ó, conexão. eu te fiz essa pergunta também, sabe por quê? Porque em 2020, se eu não me engano, foi a pandemia aqui na Espanha. E, cara, houve um índice gigantesco, né? Um número gigantesco de divórcio.
Né? Porque Não foi só aqui, não. O Brasil porque também foi tem. muito curioso. Agora você fala sobre essa questão do ato sexual. Talvez, pô, teria tuas quartas-feiras ali, igual eu falo. Fico brincando até incluso nas palestras e tal. Mas a questão da convivência, igual você acabou de falar, né? O cara acaba, pode se performar, a mulher também se dá muito bem na parte do sexo, mas depois a convivência já é um ogro, uma ogra, se trata super mal. Aí tem aquela questão de fazer as pazes somente quando é na parte do sexo e Uhum. tudo mais. Eu até brinco, né? Que o meu relacionamento eu acho muito bacana, porque desde o começo, já levo 13 anos junto com a minha esposa, e a gente sempre, desde quando tava namorando, eu já falei, eu nem pedi namoro, né? Pedi logo direto em casamento depois de alguns anos ainda. Ela falou, "Ô, meu pai tá querendo saber da história aí, que se nós tá namorando ou não." Eu falei, não, tô namorando, tá? Desde o dia que a gente se conheceu, então tá aí a data nossa. E aí a gente comentou que não queríamos dormir quando tiver algum problema sem conversar, né? E hoje a gente adota essa parte Uhum. bem a sério e é o que funciona junto pra gente. Eu acho que bem interessante. Isso eu também vejo que muita gente acaba indo pra outro lugar e tal. Às vezes eu tenho insônia, tá, pessoal? Às vezes eu tenho insônia realmente. Acabo indo dormir no sofá. Até falo, sou pau mandado, ela que me mandou lá. Mas é por causa da insônia. Mas melhorei bastante com isso também. Mas essa convivência ela é bem importante. As pessoas hoje perderam. Por que separou muita gente na pandemia? Porque a maioria saía para trabalhar, só se via de noite, dormia tranquilo. E a maioria virou amigo. E aí, quando convive dentro de casa, não conhecia a pessoa de fato. E aí, quando começa a viver junto, é que vai conhecer. Eu costumo dizer que hoje, né? Meu Deus, eu vou ser descomungada agora depois de falar isso. Eu acho engraçado porque eu acredito que hoje a gente deveria morar junto para depois casar, porque aí eu tenho certeza que eu quero casar. Caraca, é Entendeu? verdade. Só Vai que tirar as assim, garras, né? é você, né? Tem Meu gente que é Deus, tudo né? bonitinho, Meu todo mentor deve relação. estar vendo aí, vai me matar. Mas assim, não é uma dica, tá? É uma questão de vivência minha, do que eu já vi. Porque eu vi muita gente casando sem namorar muito tempo e gente casando rápido porque tinha que casar, porque tava ali no processo religioso. Casou, morou um ano junto e separou. Então eu acho que Deus não se agrada disso, né? Casei só pra transar, casei porque não podia pecar, e aí de repente eu vou lá e separo, e aí se tornou uma pessoa separada e tá por aí atrás de outra pessoa. É uma visão minha, né? Mas não é uma coisa que eu coloco como prática e não é uma coisa que eu também vou ensinar se eu estiver ali no, né, como líder da igreja, ó, gente, não, vocês vão namorar, depois vocês moram juntos, depois vocês casam. É Não, algo que é muito particular, né? Não é funciona não. particular. Meu tio, por exemplo, ele ficou namorando durante 5 anos, depois casaram, foram morar junto, cara, não durou nem 3 meses, entendeu? O relacionamento dele. É, Tio Fran, ó, na é verdade, complicado. não existe como é que, Uma uma regra, uma fórmula fórmula. do casamento dar certo. Nem idade, nem tempo, nem cor, nem raça, nem etnia, nada. Na verdade, só vai saber quando viver junto. Uma coisa que minha avó falava, só conhece uma pessoa e a outra quando bota esse corpo pra dormir junto lá no banheiro. Aí você começa a conhecer, né? Quando se convia de deitar junto. E detalhe, você mora 10 anos com a pessoa e você ainda não conhece ela totalmente. Então não existe esse negócio, não existe regra. A pessoa que fala assim, o casamento ele vai ser assim, assado, que é uma coisa que você fala, o conhecimento que eu tenho é diferente do conhecimento que você É. tem. Então como é que eu vou chegar e falar para o seu relacionamento com meu marido ser o seu relacionamento com a sua esposa? Se a realidade de todos nós somos diferentes, totalmente A diferente, rotina é né? diferente, né? O É rotina. comportamento, o perfil comportamental de cada um é diferente. Ó, eu já tenho mais o perfil comportamental igual o teu, tipo, acelerado, fazer o que? O salário de aula já tem mais o da Betinha. Como é que eu chego e a gente vai falar, não, a gente vai fazer igual. Não vai dar, mas não é acelerado. Não, porque você é o homem e eu sou a mulher. Entendeu? Então, vai dar não vai ficar igual o relacionamento, ele fica diferente. Então, Aí vai ficar assim, mais acelerado, vai bater. é. Bah! Bora, cara! E assim, a mulher, ela tem uma função muito legal dentro do relacionamento, que ela é o termômetro da relação, né? Então, assim, e como fazer esse termômetro funcionar? É o homem. Porque termômetro não funciona só. Você já viu o termômetro ir para água sozinho ou ir para o braço sozinho? Não vai, né? É o homem que leva. Então, o jeito que você trata sua esposa é o jeito que você vai ter ela na cama. Então, se você quer uma mulher, né, que realmente faz, que tá ali com você, que se sente. Porque assim, quanto mais amada, mais obrigação mental, não é uma obrigação, mas a mulher se sente naquela necessidade, eu preciso agradar. Que da hora. Investe em mim, aposta tudo em mim. Caraca, que interessante. Eu gostaria que você comentasse um pouco do teu projeto, né? Que é esse livro que já tá disponível. Se eu não me engano, é esse que tá aqui disponível Hoje a no link gente da vai estar. descrição. Não, o link da descrição está disponível já um novo, que é O Hum, Poder que Esconderam de Você. Eu tô liberando ele hoje, né, pelo formato digital. aham. Então, se você quiser adquirir, você vai lá no link que vai estar na descrição do podcast,
Clicou, vai lá comprar R$ 29,90, você vai receber um PDF no seu e-mail. É o poder que esconderam de você. E esse aqui é o Sexualidade versus Religiosidade. A gente coloca lá depois também, mas qualquer coisa pode ir no meu Instagram, né? @AlineDeOliveiraMVP. E você vai achar todos os livros lá, os e-books. E também, falando sobre o projeto, hoje o meu foco, o meu propósito hoje é trazer você, mulher que está assistindo a gente agora, a se reconectar com você mesma, com a sua essência, quem é você, viver realmente aquilo que você foi, né, criada para viver, que é a excelência e a essência feminino. O que acontece hoje? O feminismo tirou essa essência feminina e com o nome empoderamento começou a te enganar, porque na verdade nós já temos esse poder. Né? Empoderamento quer dizer poder. Então, o poder que a mulher tem, sempre teve, ela só precisa aprender a usar. Eu uso muito essa simbologia quando eu vou falar só com mulheres. Quem é maior, Douglas, na floresta, o elefante ou o leão? O leão. Maior na floresta, maior de tamanho. A maior de tamanho é o elefante. O elefante. Né? E se o elefante quiser sentar em cima do leão e matar ele, ele faz, tranquilo. Ele é maior, não é? Só que o leão, ele se posiciona. Ele tem um grito maior. Ah, por isso que eu já fui nesse lado aí. O leão, pô, o leão tá maluco, o leão. Mas é porque nas histórias, né, o leão é o rei da floresta, né? Mas a mulher, colocando a mulher e o homem é o rei da floresta. Mas a mulher é do tamanho do elefante. Se ela quiser sentar na cabeça do homem e acabar com ele, acabou. Betinha me amansa rapidão. Betinha, Aí eu fui, a primeira vez que eu fui pra uma Sou palestra incomodado. de uma sexóloga, eu nunca esqueci isso. Ela falava assim, gente, escuta isso, agora que é muito interessante. Ela falava, sabe por que os homens procuram amante? Porque ele chega em casa, a mulher tá latindo, gritando, às vezes com blusa de político, calcinha bege desse tamanho, uma caneta amarrada no cabelo. O homem chega em casa, né? Ela botando ali no simbologia de só o homem trabalhando. E aí ela começa, porque o menino não sei o quê, porque a luz não sei o quê, porque o síndico. Aí ele chega no trabalho ou na rua, aí ele encontra uma bela mulher. Oi, tudo bem? Me ama. Tudo bem, Gerald? Ai, como foi sua noite? Você aceita um café? E ela falou, não é sobre gritar, é sobre miar e saber como comandar. Então a mulher que fala baixinho, que sabe como comandar, deixa o homem de barriga cheia e saco vazio, ela vai ter tudo que ela quer. Esse é o que falamos. Aline, eu gostaria que você também comentasse sobre o novo livro, né? O que, que tem de diferente do livro Sexualidade versus Religiosidade para o Totalmente poder. diferente. Eu sei que tem bastante coisa diferente, mas eu gostaria que você fizesse aí meio que um Tá, release do o que livro se trata. Sexualidade versus Religiosidade, ele veio no início, quando eu comecei a estudar sobre sexualidade, e aí eu vim falando sobre alguns termos que eu vi ali sobre os tabus da religiosidade em relação à sexualidade. Então ele é mais educativo, e o livro O Poder que Esconderam de Você é falando sobre energia sexual, como canalizar, como você transformar sonhos e objetivos em realidade, é como você realmente equilibrar sua energia sexual para você alcançar as coisas que você deseja. Lá está ensinando, tem todos os tópicos ensinando como fazer essa transmutação da energia sexual. Fala como você usar essa energia para que você possa se tornar uma pessoa, vou usar até o nome da nossa plataforma, né? Imparável, uma pessoa que realmente é magnética, que realmente busca ali estar com seus objetivos. E também, gente, até para nossa saúde física. Então, tudo isso está falando dentro do livro O Poder que Esconderam de Você. Esse nome é exatamente isso, porque é esconderam mesmo. Porque uma pessoa que consegue controlar sobre a sua sexualidade, sobre a sua energia sexual, ela não é controlada por ninguém. Então, ela se torna uma pessoa livre e com determinação para alcançar seus objetivos e viver uma vida bem, né, assim, que eu posso dizer, extraordinária. E Literalmente. a gente não fica preso, porque durante muitos anos da minha vida eu fui igual bonequinho de marionete, né? Então, eu não sabia quem eu era, eu não tinha identidade, eu não tinha propósito, e eu vivia pelo propósito dos outros, na identidade que os outros colocavam em mim. A partir do momento que eu comecei a estudar o desenvolvimento pessoal intrínseco aí, coloquei a energia sexual. Ah, meu filho, vocês estão vendo aí, né? Não precisa nem falar. De Brasil a Madrid, e a gente fazendo acontecer, e a gente vai rodar esse mundo inteiro falando sobre esse assunto. Vral, eu quero saber isso aqui. O que é isso? O que é isso? Que é isso? É um colar de pérola. Você nunca viu um colar de Colar pérola? de pérola? Nunca. Você nunca viu um colar de pérola? Gente, alguém já viu um colar de pérolas? Você que nunca usou isso aqui, você não sabe o que você tá perdendo. Se você nunca usou na sua relação sexual um colar de pérolas, isso mesmo, colocar lá no pescoço, Ah, né? lá no pescoço tem. E se você quiser saber mais, me segue lá no Instagram, né? Fala comigo no direct. Quem sabe a gente montou aí um workshop só para ensinar você a usar o colar de pérolas na hora do ato sexual. É super importante, intenso
E já vi mulher. A primeira vez que eu ensinei isso aqui, que eu aprendi, aí eu ensinei há 10 anos atrás, eu não era sexóloga ainda. A mulher chegou lá dizendo que ganhou um carro do marido. Caraca! Essa aí faz ganhar carro. Isso aí faz mais do que a Olga faz. Então, assim, são algumas coisas que você pode fazer, que você pode. O ato sexual ele é para ser gostoso, é para ser lindo, é para ter propósito. E quando você entende o que você pode fazer para agregar mais com consciência, gente, não tem coisa melhor do que você viver a dois e desfrutar desse prazer que foi Deus que nos deu. Uma pergunta chave aqui. Qual que é o maior mito sobre sexualidade que você gostaria que as pessoas parassem de acreditar? Que sexualidade é só sexo. Brau. Não é só o ato. Quando fala sobre sexólogo, não é só falar sobre transa. Quando De fala novo, qual que é o maior mito sobre sexualidade que você gostaria que as pessoas passassem a parar de acreditar? que sexualidade é só o ato sexual, é só sexo. Parem de acreditar nessa balela, não é. Falar de sexualidade fala muito além de outras coisas, fala de toque, fala de troca, fala de propósito, fala de consciência, fala de estar bem, fala de saúde. Aí quando você fala, alguma coisa você pode falar de sexo dentro disso, mas sexualidade não é só sexo. Eu gostaria de fazer um convite para você do dia 18 e 19 de abril, em Madrid, vai ter o método GPS, que é a imersão de desenvolvimento pessoal e profissional. São 2 dias inteiros para destravar toda uma vida. E sabe quem estará lá? Aline de Oliveira. Hoje não conseguimos falar aqui sobre o assunto, como eu falei para vocês, são tópicos que realmente vai Muita trazendo coisa. outros micros assuntos, né? Que vai te levando, abrindo outro leque de oportunidade também para poder falar. Mas realmente eu quero que vocês que estão aqui em Madrid, se gostariam de ter mais informações, eu vou deixar o link na descrição para que vocês possam estar se inscrevendo, tá ok? Na descrição desse vídeo aqui vai estar do episódio dela, porque ela vai estar lá palestrando, falando sobre energia sexual, mas de um jeito totalmente diferente, como você nunca ouviu falar, você nunca ouviu essa abordagem, você nunca sentiu o que você vai sentir no método GPS. Como eu falei, são 2 dias inteiros para destravar toda uma vida. Neil Antunes, que é o fundador e criador também desse projeto maravilhoso, é o que vai estar como anfitrião também levando o projeto lá. E os Douglinhas também vai estar falando sobre hábitos de empreendedor e hábitos de maneira geral também, né? Criação de sistema e tudo mais. Então vai ser incrível ter você lá. É com cupos, né? Que a gente fala cupos aqui, que são vagas realmente reduzidas. Somente 36 pessoas que vão estar lá. E nós já estamos quase preenchendo todas as vagas. Eu gostaria que você não perdesse a oportunidade, se organizasse para poder estar lá, para ter realmente saber sobre a sua identidade, sobre o seu propósito, sobre o valor do tempo, do perdão, sobre sexualidade, sobre energia sexual, sobre a importância que você tem em muitos outros assuntos ali, sabotadores, o que está te sabotando na tua vida. Às vezes você tem bastante conhecimento, tem vários títulos, tá sentindo que você está estagnado, eu tenho certeza que só falta um ajuste de rota. Esse ajuste de rota você vai encontrar no método GPS. Então, dias 18 e 19 de abril, eu te vejo lá. Quer dizer, eu vejo realmente quem merece estar lá, quem acha merecedor de estar lá. Né? Nem merchan para poder fazer venda. É realmente as pessoas que vão estar lá. Nós já sabemos, nós estamos com esse propósito de que realmente vai estar lá, é que realmente foi escolhido a dedo e se escolheu também para poder estar lá, né? Ok? Então, gostaria de te agradecer mais uma vez. Obrigada. Beleza? Foi ótimo. Por esse conteúdo maravilhoso. Você carrega a mensagem realmente que vai impactar na vida das mulheres. E em breve a gente vai estar anunciando para vocês, pós-evento Método GPS também, um movimento somente para mulheres. Mas esse é para o público geral. E eu gostaria muito, de verdade, que vocês estivessem lá, porque é realmente algo transformador. Fizemos uma tour lá, já é a 17ª edição, para que vocês possam ter ideia. Então não é amador, não é um evento que acabou de surgir agora. O Nil já vem fazendo esse projeto aí há bastante tempo, impactando a vida de várias pessoas. Dentro da mentoria imparável, ali a gente tem pessoas com um testemunho maravilhoso, sabe? Então eu fico muito feliz de estar participando, né? De se sentir pertencente a essa comunidade maravilhosa que a gente está construindo. E por que não você ser a próxima, você ser o próximo a ser um imparável também, né? Fica a dica aí pra você, ok? Eu quero desejar que as pessoas que chegaram aqui agora, eu não sei se tem alguém no comentário, peço desculpas aí agora, se tiver alguém nos comentários que a gente acabou indo aqui, mas eu não quero estender muito não, porque é um conteúdo realmente que eu quero que seja gostoso para que vocês possam escutar, que vocês desfrutem, gerem realmente curiosidade de realmente estar participando conosco em algum evento aqui presencial, online, que vamos ter bastante coisa aqui para vocês. E fica aí, as redes sociais da Aline, fica a rede social aqui do Brazucas Brothers. Se você quiser adquirir o livro dela, tá no link da descrição também. Qualquer coisa adicional, você agora vai receber um abraço virtual. Que só quem chega aqui nesse momento maravilhoso recebe o nosso abraço virtual.
E Aline, eu gostaria que você só finalizasse, que essa palavra é tão forte, né? A gente não gosta de utilizar, porque fica aquele gostinho realmente de quero mais, de querer fazer mais, de querer dar mais, porque o projeto aqui do Brasil Cas Brother é para isso, é uma comunidade de network que traz esse tipo de conteúdo maravilhoso que você não vai encontrar em qualquer lugar. As pessoas falam, Douglas, por que você não nicha o teu podcast? O meu, não quero nichar, eu quero dar voz às pessoas, que é o que falta aqui nesse momento. E aí você vem com essa bagagem maravilhosa. O Nil esteve aqui, várias pessoas que estiveram aqui também foram pessoas escolhidas a dedo também. Que eu posso simplesmente falar, não vai agregar. Mas vocês viram que acabaram de agregar bastante valor. Eu gostaria que você falasse aqui nessa câmera uma mensagem que você sente no teu coração. Eu quero falar com você, que você que está aqui assistindo a gente, que sexualidade não é só sexo e que você pode viver o prazer com um propósito consciente, gostoso, sem deixar esses tabus encher você de coisa e você não viver realmente a excelência da vida. Quando você tem uma vida sexual bem alinhada, quando você sabe cuidar da sua energia sexual, tudo flui com mais perfeição. Isso é de Deus para você. E ó, quanto mais você tenta performar, pior você fica. Não tenta performar não, querido. Acho que em tudo, né? Quanto mais você tenta É verdade, é verdade. A gente tava falando isso sobre aqui. Vamos encerrar aqui. Muito obrigado, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Até a próxima. Tchau. Achei que já tinha...